Jeremias 18, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou-o a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Oremos mais uma vez. Logo quando eu estava para ir lá para a Suíça, o pastor Luiz Henrique ainda estava aqui na igreja, e eu vivia um momento bem difícil na minha vida, irmãos. Um momento bem complicado, onde Deus estava me arrochando, me tratando por todos os lados. E é claro que aquilo me incomodava, e o pastor Luiz Henrique, ele dava aqui a sua assistência às tardes, e um dia eu passei aqui à tarde e vim falar com ele. E disse: pastora, está muito difícil, e essas coisas todas acontecendo na minha vida e tal, tantas coisas para arrumar, para consertar, e é muito complicado, e eu não aguento mais, e as coisas estão muito difíceis. E ele olhou para mim, os irmãos que o conhecem, ele abriu aquele sorriso, e ele disse: glória a Deus. Eu falei assim: como glória a Deus? Eu vim aqui pedir socorro para você, pedir ajuda, e você está aí feliz da vida, porque está acontecendo isso na minha vida. Aí ele disse assim para mim, ele falou, ele mencionou o irmão aqui da igreja, irmão, não vou revelar o nome para não ficar constrangedor, né? E agora os irmãos vão ficar igual na Santa Ceia, né? Sou eu, mestre, né? Mas ele disse assim, e foi de forma não a trazer algum pensamento negativo, ou para colocar aquele irmão numa situação constrangedora, mesmo porque ele não estava junto conosco, mas ele falou: você já pensou nesse irmão? E aí eu falei: sim. O que você acha dele? Ele falou: a vida dele é uma bênção, não acontece nada. Ele falou assim: aí que está o problema, não acontece nada na vida dele. Ele vem, chega na igreja, vai embora, cultua, e está sempre ali, ó. E você percebe que não tem nada, às vezes no culto, que parece que Deus está tratando na vida dele. Ele falou assim: com você eu não me preocupo não, agora com ele eu me preocupo, e eu estou me aproximando dele para saber exatamente o que está acontecendo, ou se ele não está entendendo o que Deus tem falado ao coração dele. E eu fiquei com essa experiência no meu coração, e, desde então, e por isso eu compartilho com os irmãos, porque muitas vezes esquecemos que a obra-prima de Deus continua sendo o ser humano. Lá na criação, ele criou todas as coisas, e no último dia ele fez a sua obra-prima, que era o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, inspirando ali o sopro da vida, moldando o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e o homem foi ali a obra-prima da criação, tanto é que ele nos colocou nessa posição de gerenciar tudo aquilo que ele havia criado. E às vezes eu vejo que, isso eu falo para mim mesmo, nós começamos a nossa caminhada com o Senhor e nos esquecemos que o que mais Deus quer continuar fazendo é nos transformando e nos regenerando e nos moldando de acordo com a sua vontade. Somos muito rápidos em pensar no que fazer, nas atividades, em como gastar o nosso tempo, mas muitas vezes não dedicamos o mesmo tempo e a mesma energia para saber: Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Para onde o Senhor quer me levar? Qual é o teu propósito? Qual é o teu projeto? Eu sei que ainda tem alguma mancha aqui, que o Senhor precisa limpar, e eu quero que o Senhor venha falar comigo, mas muitas vezes nós nos esquecemos que Deus continua querendo fazer essa obra nas nossas vidas. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é qual é a nossa
atitude, a nossa disposição, a nossa prontidão diante desse agir de Deus, porque essa continua sendo a obra principal do Senhor na nossa vida, porque senão, muito faremos, mas pouco seremos, e precisamos ser antes de fazer. O texto que nós lemos fala da história desse profeta, o profeta conhecido como o chorão. Ele se colocava na presença de Deus, clamava a Deus pela restauração de Jerusalém e do povo do Senhor. E Israel estava vivendo um momento extremamente complicado, de distância do Senhor, passando pela correção do Senhor. E Deus leva Jeremias para contemplar essa obra do oleiro, para que ele pudesse ver que Deus continuava tendo autoridade e soberania sobre o povo de Israel. E da mesma forma como o oleiro tinha essa autoridade e essa soberania sobre a vida, sobre o barro, Deus também continuava nessa mesma autoridade, e por isso ele poderia tratar com Israel da forma como ele estava tratando, muitas vezes, e como era naquele caso, levando eles por aqueles caminhos que não eram fáceis, foram escravizados, como nós sabemos muito bem da história. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é a dedicação do Senhor a esse projeto, que se chama Eu e Você. Esse projeto de transformar a nossa vida. Na minha versão, no versículo 3 diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Hoje na escola dominical, acho que foi o João que orou, e ele disse assim: Senhor, obrigado porque o Senhor continua investindo na nossa vida. E nós somos como essa aplicação financeira que não dá resultado nenhum, mas Deus continua investindo, continua colocando, continua depositando, porque Ele está dedicado e empenhado em fazer essa obra. O oleiro estava ali, balançando a sua roda, fazendo ali o seu vaso, dedicado à sua obra com toda a atenção, com toda a habilidade, com todo o suor que ele tinha, tentando fazer daquele barro algo bonito, tentando fazer daquele barro um vaso que ele pudesse colocar, quem sabe, num pedestal e mostrar ali a sua habilidade e completamente transformar aquela matéria-prima. E nós sabemos que a dedicação de Deus comigo e com você é exatamente a mesma. Deus não para, Deus não existe, como nós cantamos aqui semana passada, que a obra, a igreja começou e nunca mais parou. E Deus começou a obra na nossa vida e não parou. Ele só vai parar o dia que Jesus voltar, e a sua dedicação continua sendo a mesma. Mas muitas vezes nós não estamos atentos para essa dedicação que Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida. E quando eu pensava dessa dedicação do Senhor, eu falei: Senhor, a sua dedicação é inigualável, é igual de nenhum outro. E me veio à mente o texto de Isaías 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A concepção de Deus que o mundo antigo tinha e que o mundo hoje ainda tem, é de um Deus que tem que estar a serviço da sua criação, que tem que estar completamente a serviço, mas muitas vezes sem propósito. Esse é o pensamento dos nossos dias. No passado, as pessoas tinham um temor no coração porque não sabiam absolutamente nada de Deus. Achavam que quando o vulcão entrasse em erupção, era Deus que estava ali, nervoso, bravo com alguma coisa que o povo fez. E eles ofereciam sacrifícios para que o Deus fosse apaziguado. As pirâmides, quando foram construídas, com o mesmo propósito de tentar fazer algo para alegrar a esse Deus. E no passado tinha essa figura de um Deus que estava sentado no seu trono, que tão somente queria ser servido, que tão somente queria ser assistido,
um Deus bravo, um Deus ali raivoso, que queria, e se não fosse serviço, ele viria com o seu jugo e a sua ira sobre o povo. Mas quando Deus se revela, e de forma maravilhosa aqui para Isaías, ele diz: não, eu não sou um Deus como esse. Eu sou um Deus que chama um povo que não me quer. Eu sou um Deus que faz aliança com um povo que quer fugir de mim. Eu trago eles para perto de mim e de forma inigualável eu trabalho para o bem deles, para o crescimento deles, para que eles sejam pessoas diferentes daquelas de quando eu os trazi para minha casa, para perto de mim. É inigualável, não existe nenhum outro Deus que é pregado por uma outra religião que faça como o nosso Deus faz. Por isso que Isaías grita para todo mundo ouvir: olha, eu já andei por aí, já conheci muita gente, mas não tem um Deus como o teu, Igreja Betel, que trabalha incessantemente, com todo o seu empenho, Ele é inigualável. Mas quando eu pensava ainda na dedicação do Senhor, me veio também à mente João 6,37, que diz assim: todo o que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se por um lado a dedicação de Deus com a minha e com a sua vida é inigualável, não tem com que comparar, ela também é irrevogável. Deus não vai voltar atrás. E eu amo tanto esse texto, irmãos, de saber que quando Ele me toma nas mãos e Ele vê o meu formato, Ele vê a minha condição, Ele vê o jeito que eu sou ainda hoje, fazendo aquilo que não lhe agrada, não fazendo aquilo que lhe agrada, não indo aonde Ele quer que eu vá, e Ele me toma nas mãos, mas Ele diz: mas o meu compromisso, a minha dedicação, o meu empenho com a sua vida, não depende de você, depende de mim, porque fui eu que te escolhi, fui eu que te amei primeiro. E Ele diz: daqui da minha mão você não sai, da palma da minha mão você não sai. A gente tem falado muito isso lá, porque existe um pensamento muitas vezes no meio evangélico: não, mas se você não quiser, você perde a salvação. E eu digo: não, irmãos, quando o Senhor nos traz e Ele nos coloca na palma da sua mão, ninguém pode arrebatar, nem nós mesmos, nem nós falando: não quero, Senhor, está difícil, eu quero dar um tempo, não quero ser trabalhado, não incomoda essa área, não vem desse lado. Deus diz: continua, 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 você não vai sair daqui da minha mão não, meu filho, eu vou continuar tratando na sua vida. Todo o tempo, toda hora, a dedicação dele é irrevogável. Filipenses 1,6 continua falando da sua dedicação, quando diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A dedicação dele é inigualável, é irrevogável e é incansável. Ele vai continuar fazendo na nossa vida, até Ele cumprir tudo aquilo que Ele planejou para mim e para você. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E é fiel a quem? A palavra de Deus diz: não tendo nada maior por que jurar, Ele jurou por quem? Por si mesmo, que nos amaria, que cuidaria da nossa vida, que dedicaria tempo, esforço, o labutar dele mesmo até o fim, e é assim que Ele vai fazer. E quando eu penso nessa dedicação, não tem como eu não pensar no quanto que eu me dedico a mim mesmo. Vendo que o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, que não precisa de mim, que eu não faço nada que agregue a Ele, que eu não mudo nada na sua essência, que eu não posso criar absolutamente nada nele que já não exista, que invista tanto tempo e tanta dedicação de forma tão absurda, no lado positivo da palavra, e eu penso: Senhor, qual que é a minha dedicação a mim mesmo? Qual que é o meu empenho a mim mesmo? O quanto que eu estou querendo ser moldado, o quanto que eu estou querendo ser tratado, o quanto que eu estou me colocando à tua disposição para que o Senhor fale comigo. Tinha um tempo na minha vida, irmãos, que era tanto pecado, que eu fiz uma lista, e eu criei lá o top 3, e o top 3 eu fico ali orando todo dia: Senhor, muda, 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 transforma, transforma, transforma,
porque eu quero que o Senhor faça de acordo para a tua glória, assim como Paulo disse. Eu não sei qual era o espinho da carne dele, mas algo incomodava, e ele chega na presença do Senhor e diz: Senhor, tira. E ele: não, para que você perceba a minha grandeza, a minha graça, e no meio da fraqueza você se fortaleça. E nós precisamos, da mesma forma, ver essa dedicação do Senhor e ter, não vou dizer a mesma, porque é impossível, mas ter uma dedicação que possa estar ali alinhada à dedicação de Deus. O quanto que eu e você estamos empenhados nessa obra. Que obra? Eu mesmo. Quanto que eu e você estamos empenhados nessa missão. Que missão? Ir lá para longe, pregar, abrir igreja? Não, antes de tudo, eu mesmo. O pastor esteve aqui falando e nos trouxe uma palavra de Deus. O pastor Ediano lembrou disso, falava a respeito de missões, falava a respeito do trabalho, mas de nada vai valer se esse trabalho não for feito por mãos que estão sendo moldadas pelo poder de Deus. Precisamos ser moldados, e esse Deus está empenhado em fazer isso. O moldar de Deus é trabalhoso. O versículo 4 diz que o Senhor, que o oleiro, em referência ao Senhor, estava fazendo ali o vaso. Na minha versão diz que o vaso se lhe estragou na mão, e ele começou a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu não sei quantos dos irmãos já trabalharam com barro, ou brincaram com barro. Eu e meu irmão brincamos muito de barro lá, porque a nossa rua era de barro, lá no Imbu, né? Então a gente fazia muito barro, muita obra também lá com barro. E ficava bravo, porque às vezes você juntava lá o barro, tentava fazer alguma coisa, daqui a pouco ele amolecia e se desmanchava. E eu imagino aqui o quanto que um oleiro não fica triste, chateado, quando está fazendo ali o seu vaso, e de repente o vaso não obedece e se desfaz, e ele tem que começar a sua obra. É trabalhoso. Existe a dedicação de Deus, mas é trabalhoso a nossa vida. É muito trabalhosa. E eu fiquei pensando nesse trabalho que Deus tem, de fazer a sua obra na minha e na sua vida. E eu falei: Senhor, em primeiro lugar, por isso que eu fazia a brincadeira aqui com o pastor Ediano, né, quando ele disse que era prato da casa, e é claro que nós, né, somos daqui da igreja e trabalhados pelos irmãos, e eu fiz essa referência, não somos prata, né, somos barro, porque a primeira coisa que me vem ao coração é que nós somos esse barro, como nós lemos aqui, cantamos, somos pó, somos alguma coisa sem forma, sem formosura, sem propósito, sem esperança. É isso que nós somos. É isso que nós somos quando nós chegamos na presença de Deus e Deus continua a trabalhar na nossa vida. Nós somos desse jeito. Mas quando o oleiro pega o barro na mão, ele na verdade, ele se alegra, porque ele não vislumbra o barro, ele olha e vê o quê? O vaso. Ele não está preocupado com a forma que ele recebe, mas ele está vislumbrando aquilo que ele vai criar daquele barro. Ele se envolve com barro, e através da sua virtude, nos dá forma. Nós ainda somos pó, e precisamos da graça do Senhor. Nós lemos aí no Salmo 103, versículo 14, que diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Nesse trabalhar de Deus, a gente precisa entender, e muitas vezes é a falta desse entendimento que impede o trabalhar de Deus. Nós precisamos entender e nos colocar nessa posição humildes, nessa posição de que precisamos sim ser trabalhados, de que precisamos sim ser moldados pelo Senhor. Não importa quantos anos de igreja, não importa quanto tempo que nós tenhamos de escola dominical, não importa nada disso, continuamos a ser barro, continuamos a ser pó, e precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Hoje em dia, aí por fora e lá a gente vê muito isso também,
né? Os apóstolos estão chegando lá também, né? Até rei a gente já viu, já tem o rei também, porque o apóstolo ficou muito baixo, então tem que colocar um maior. Por quê? Porque as pessoas se veem num patamar maior, se veem numa capacidade já desenvolvida, se veem num nível de espiritualidade já alcançado, e às vezes entendem que não precisam ser mais moldados, mas quando nós chegamos na presença do Todo-Poderoso e dizendo: Senhor, eu continuo sendo barro, eu continuo sendo pó, e eu preciso que as tuas mãos venham sobre a minha vida e me formem da forma e do jeito que o Senhor quer, aí Deus faz, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas que Ele dá graça ao humilde. E Deus quer trabalhar na vida daqueles que se colocam de forma humilde. Então, é difícil, irmãos, porque a nossa disposição não é humilde. O nosso coração não é humilde. Eu tenho as minhas convicções, os meus pensamentos, os meus princípios, e devemos tê-los, mas precisamos entender que continuamos sendo pó e barro, e precisamos do agir de Deus na nossa vida. Precisamos ser humildes, porque é dessa forma que Deus vai trabalhar. E para nós nos colocarmos numa posição humilde, com certeza precisamos trabalhar no nosso caráter e no nosso jeito de ser. O versículo mostra o trabalhar do oleiro, e eu vejo essa obra tremenda, que é aquela coisa do oleiro pegar aquele barro e ele ir amassando, ele ir rodando lá a roda e fazendo com que aquele barro crie uma forma. Eu tenho certeza que se o barro pudesse falar, ele ia dar uns gritos ali, viu? Ele ia dar umas gemidas ali, porque não é o normal dele ser vaso. O normal dele é ser o quê? Barro. Ele quer ser barro, ele quer estar no meio do barro, ele quer estar junto com o barro. Mas quando o oleiro pega e começa a amassar, ele fala: mas não cabe, não sou desse jeito, não sou dessa forma. Mas o oleiro continua a amassar, continua a moldar, continua a destilar as suas mãos sobre o vaso, sobre o barro, para que ele possa criar forma. O barro é amassado, reposicionado, transformado, e assim tem que ser a nossa vida. Salmo 32, de 3 a 5, diz assim: quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes o meu pecado. Nós conhecemos muito bem esse texto, e ele fala de um momento de contrição do salmista, aonde ele diz que por um tempo ele tentou ali se ausentar da presença de Deus, e viver como barro, e viver como lhe era natural. E ele sentiu o amassar do Deus Todo-Poderoso ali espremendo e moldando a vida dele para que ele voltasse para a presença de Deus, confessasse o seu pecado e falasse: Senhor, tira essa lasca, te lapida aqui desse lado, forma desse lado, porque é só nas tuas mãos que eu posso encontrar alegria. E é isso que ele disse: confessei, e aí eu senti paz no meu coração. O quanto que Deus tem amassado a sua vida? Você tem sentido o Todo-Poderoso te apertar, fazer você gemer? Eu tenho sentido isso. Em que áreas da nossa vida Deus tem tratado? Alguma coisa Ele precisa estar tratando e incomodando, porque esse é o seu propósito. E se isso não está acontecendo, alguma coisa está errado. Por quê? Porque, como eu disse, nós somos barro e precisamos ser transformados e não queremos. E quando Ele age na nossa vida, com certeza vai trazer desconforto, com certeza vai trazer o desgaste, com certeza vai nos incomodar. O quanto que o Espírito Santo de Deus tem te incomodado, o quanto que o Espírito Santo de Deus tem te convencido do pecado, da justiça e do juízo, o quanto que o Espírito Santo de Deus tem te colocado diante da presença dEle numa forma irrepreensível, te tratando, te moldando, assim como o oleiro fazia com Israel. Deus Todo-Poderoso continua querendo fazer na nossa vida. Ele quer nos amassar,
Ele quer nos transformar, Ele quer nos lapidar. Vai doer, vai ser difícil, porque o trabalhar é muito laboroso, mas é assim que Deus faz. E Ele precisa continuar fazendo isso nas nossas vidas. O versículo diz ainda que o vaso se estragou nas suas mãos. E eu pensei, irmãos, não sei se você já deve ter tido essa experiência. Sabe aquela coisa da fábrica? Hoje em dia a segurança no trabalho é um dos assuntos mais discutidos em empresas, né, em indústrias, em fábricas. Existem várias organizações que monitoram isso, né, acidentes de trabalho e tudo mais. E lá na empresa onde eu trabalho, tem um slogan que diz, né, zero é possível, ou seja, que não possa acontecer nenhum acidente de trabalho. E eles pregam em cima disso. E como é frustrante para o trabalhador, principalmente para aquele que gerencia aquela fábrica, que ele está lá trabalhando e ele vê os dias lá aumentando, e aí daqui a pouco, quando está ali para bater o recorde, para tudo e volta tudo para o zero. E aí vem aquele sentimento de, poxa vida, estava caminhando tão bem, mas cometi aqui um problema e agora vamos ter que começar tudo de novo. Mas eu já vivi de você estar caminhando com Deus, buscando o seu propósito, a sua vontade, os seus princípios, viver uma vida de santidade, e quando você percebe a coisa aumentando, você está feliz, você está regozijante na presença de Deus, e aí você vai lá e se deixa desmanchar, e vem aquele sentimento de tristeza no coração. O trabalhar de Deus é tão difícil que Ele tem que lidar com esse tipo de situação comigo e com você. De muitas vezes a gente está caminhando, indo em direção ao alvo, como diz Paulo, não olhando para trás, mas buscando as coisas que estão à frente. E quando a gente está caminhando e o Senhor está de lado, alto, alegre com a nossa vida, e de repente acontece algo onde a gente dá 10 passos para trás. E esse trabalhar é laboroso do Senhor, porque Ele vai ter que vir sobre a nossa vida, nos gerar a esperança, a confiança, para que nós não façamos como Judas, mas façamos como Pedro, que nós não erremos e desistamos da vida, mas que nós erremos e choremos na presença do Senhor, e possamos encontrar face a face com Ele, e ouvir da sua própria boca, continua caminhando meu filho, continua trabalhando, continua fazendo. As nossas vidas, eu lembro nesse mesmo pensamento, eu lembro do pastor Daniel, porque no passado se cantava um corinho, da época do Clóvis, como é que é, tropeça aqui, oi, cai acolá, e de novo levanta e começa a cantar, era alguma coisa assim, né? Não vou pedir para o Clóvis cantar aqui na frente. E isso incomodava, não sei se acho que era o pastor Daniel, ou era o pastor Fernando, não sei. E ele falou, a gente precisa parar de cantar esse hino, porque isso aí acaba motivando esse tipo de dinâmica na igreja. Opa, caí, vou levantar. É verdade, pode até ser que motive, mas não deixa de ser uma verdade, infelizmente. De nós vivermos isso, procurarmos viver de forma ascendente na presença do Senhor, mas infelizmente tropeçaremos. E por isso precisamos estar constantemente no altar e nos átrios do Senhor e pedir, ó oleiro, eu me quebrei, eu me desfiz, mas eu confio nas tuas mãos perfeitas, tuas mãos habilidosas para me colocar de novo no caminho, para eu voltar a caminhar. É trabalhoso demais o trabalhar de Deus na nossa vida, e precisamos ter essa noção. Mas esse trabalhar de Deus, ele também é glorioso, é maravilhoso. É tremendo o agir de Deus na nossa vida. Da mesma forma que eu vejo nós todos aqui como um bloco de cimento que chegamos na presença do Senhor e precisamos que Ele venha como aquele com aquele martelinho e com aquela ferramenta para nos lapidar, para nós
ficarmos da forma que Ele deseja, ou como um selvagem que vem para a sociedade civilizada e precisa ser civilizado, e é difícil para ele porque ele não está acostumado com aquilo. É muito difícil trabalhar de Deus na nossa vida, mas é da mesma forma extremamente glorioso. Nós falávamos do barro, que precisamos ter essa posição humilde, de chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me forme, eu quero que o Senhor me trate, e eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida, porque eu não sou nada sem o Senhor. Sem Ti, nós nada podemos fazer, Senhor, por isso vem sobre a minha vida. Mas nesse mesmo pensamento de que nós somos barro, me veio à mente algo que eu li a respeito da dificuldade dos gregos em crerem no Deus de Israel. E uma das dificuldades que eles tinham, porque eles criam numa certa divindade, num espírito excelente, uma força, como eles chamavam, que conduzia tudo. Eles puderam entender, de tanto ficar pensando, que é claro que existia algo além do ser humano. E eles compreendiam essa força, mas não davam nome a isso, e eu quero entender que era o próprio Deus que eles estavam ali rascunhando. Mas quando o povo de Israel ou os apóstolos chegavam para pregar para um grego e falavam desse Deus, e iam lá para o Gênesis e diziam: olha, esse Deus é o Deus que criou tudo, é verdade, é verdade. E como é que Ele fez? Ele fez o homem através da sua palavra, Ele fez as coisas através da sua palavra. E o ser humano, como é que Ele fez? O ser humano Ele formou do pó da terra. Ele falou: acaba, isso aí não existe não. Porque essa força, essa essência é extremamente pura. Tudo aqui nesse mundo está corrompido, tanto é que eles criam que o nosso corpo era uma jaula para aquilo que era bom, que era a alma, o espírito. Então, quando se falava isso para um grego, ele dizia: não, isso aí você precisa pensar mais, porque com certeza essa força, essa essência, nunca se misturaria a algo dessa terra, porque aqui está tudo corrompido. E aí, se ele fizesse assim, ele nunca seria santo. Mas eles não entendem que na verdade, nesse relacionamento do ser humano com Deus, não é a nossa impureza que passa para Ele, mas é a sua santidade que vem sobre a nossa vida. E eu me lembrei daquele leproso, se eu não me engano, alguns anos atrás eu falei sobre isso aqui. E eu me lembro daquele leproso, quando ele chegou diante de Jesus, querendo ser curado. Eu imagino que Jesus estava ali com um grupo de pessoas, e como nós sabemos, todo mundo deve ter saído correndo, porque se alguém chegasse em contato com um leproso, teria que ficar lá não sei quanto tempo sem ir na igreja. Fala: não, deixa o leproso aí. Só não correu um, que foi Jesus. E ele com o rosto em terra e disse: Senhor, se Tu queres, Tu podes me curar. E Marcos 1,41 diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, e nesse momento eu quero imaginar que ele olhou para o lado, para todos os fariseus, saduceus, escribas que estavam à sua volta, todos religiosos. Ele se move de compaixão, ele estende o seu braço e toca naquele leproso, para mostrar que a sua virtude, que o seu poder, que esse Deus continua querendo se envolver com barro, se envolver com pó, se envolver com a nossa vida, que somos o que somos por causa do pecado. Da mesma forma que Deus fez lá na criação, Ele foi nos criar, Ele não quis apenas professar através do verbo, através da sua palavra, mas Ele disse: não, o meu projeto, o meu plano para o ser humano é diferente. Com eles eu quero me envolver, com eles eu quero me entrelaçar, com eles eu quero estar junto. E Ele vai do pó da terra e forma o homem. E da mesma forma, é verdade, nós somos barro, nós somos pó, mas é glorioso, porque esse Deus, Ele quer se envolver de forma íntima comigo e com você, de forma poderosa, porque Ele quer que a sua virtude venha sobre a nossa vida. Nós falamos também que é dolorido o agir de Deus. Ele nos amassa, Ele nos molda, Ele nos forma, Ele toca onde nós não queremos ser tocados, Ele incomoda onde nós não queremos ser incomodados. É duro, é difícil, com certeza, mas a gente tem que se lembrar de uma coisa, que são as mãos dele, e não as mãos do inimigo. Outrora nós vivíamos lá fora, não era duro, não era difícil,
era cheio de carícias, de elogios, para que nós não nos incomodássemos. Vivíamos uma vida tranquila lá fora, longe do Senhor. E o inimigo das nossas almas, ele não faz dessa forma, ele não amassa, ele não aperta, porque ele não tem propósito, ele quer que a gente fique do mesmo jeito. Então ele acaricia, ele traz os seus elogios, ele traz conforto e não desconforto. O agir de Deus é doloroso, o agir de Deus incomoda, o agir de Deus traz desconforto na nossa vida, mas todas as vezes que Ele estiver te apertando, toda vez que Ele estiver te amassando, se lembre que já não são mais as mãos daquele, mas agora é a mão do Todo-Poderoso que está sobre você. Salmo 139, 1 e 5 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces, Tu me cercastes por trás e por diante, e pusestes sobre mim a Tua mão. Eu fico pensando, muitas vezes, existe até um outro corinho aí das crianças que canta também, né? Cuidado, olhinho o que vê, né? Cuidado, boquinho o que fala. O nosso Criador está de olho em você, né? Tem uns irmãos lá na igreja que falam: olha, igreja, cuidado que Jesus te pega. Eu falei: meu Deus. Mas quando nós nos colocamos na posição que Deus quer, nós fazemos como Davi. Senhor, que coisa maravilhosa é que os Teus olhos, o Teu agir, a Tua presença está comigo todos os dias. O Senhor me cerca por trás e por diante, conhece o meu pensamento, sabe quando eu vou errar, sabe quando eu vou acertar, sabe quando eu vou fazer, sabe quando eu vou deixar de fazer. Isso não me assusta, Deus, porque o que importa para mim é que o Senhor esteja sobre a minha vida, com as Tuas mãos, me guiando, me moldando, me levando pelo caminho que o Senhor quer. É muito melhor estar aqui, Senhor, do que longe da Tua casa, mas vale mais para mim, Senhor, alguns dias nos Teus átrios, do que 1000 distante deles. Pode me amassar, pode me refazer, pode me transformar, Senhor, vai ser dolorido, mas são as Tuas gloriosas mãos. Sonda-me, Senhor, me conhece e continua falando na minha vida. É assim que o Senhor quer que nós nos coloquemos diante da presença dEle. Por fim, mesmo que nos encontremos em pedaços, como esse vaso se desfez, não tema, o propósito de Deus não mudou. O propósito de Deus não mudou. Seguramente não há ninguém que deseja ser despedaçado, ser quebrado. E eu imagino que esse quebrar de Deus, quando nós falamos para o Senhor e cantamos, né, quero ser um vaso de bênção, né, me quebra, Senhor. Às vezes a gente fala isso da boca para fora, mas o quebrar de Deus é como se você estivesse dizendo: Senhor, a maior parte do que eu sou não serve para nada, então quebra e me faz de novo. E é verdade, mas é difícil você saber que grande parte daquilo que você é precisa ser colocado por terra para que Deus faça de acordo com a sua forma e de acordo com o seu jeito, de acordo com o seu plano. Ninguém gosta de ser despedaçado, mas muitas vezes Deus faz isso na nossa vida, para que nos encontremos despedaçados e tenhamos consciência da nossa natureza decaída e possamos buscar auxílio e conforto e transformação da parte dEle. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor revelou essa palavra a Jeremias, ao povo de Israel, quando ele estava dizendo: olha, tem muita gente aí dizendo para vocês, Israel, que o que está acontecendo não vem da parte de Deus, que vocês serem levados cativos não é Deus que está fazendo, então por isso vocês têm que lutar contra isso. E Deus fala: peraí, é assim mesmo, pode ir lá construir casa, porque eu vou tratar muito tempo com a vida de vocês lá.
E aí Deus chega nesses dias e fala, vai durar 70 anos e depois eu vou trazer, porque os meus pensamentos e o meu propósito com a sua vida, Israel, não mudou. O meu pensamento e o meu propósito com a sua vida é aqui em Jerusalém e não na Babilônia. Eu vou trazer vocês de volta, mas vocês vão precisar ser despedaçados. Vocês vão precisar ir para um lugar que não vai ser agradável. E lá vocês vão compreender a necessidade do meu agir, do meu moldar. Muitos momentos da nossa vida, em muitos momentos da nossa vida, nós nos sentiremos da mesma forma. Mas saiba que Deus não perdeu o controle da situação. Que Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E que você pode estar despedaçado, que você pode estar destruído, mas o Senhor continua vendo o vaso glorioso que Ele vai transformar a minha e a sua vida. Por isso que é glorioso demais o moldar de Deus, porque Ele se envolve, porque são as mãos dEle sobre nós, e porque Ele tem um propósito, e vai fazer com que esse propósito chegue a se realizar. Que no nome de Jesus, nós possamos sair daqui com o propósito de ser moldados pelo Senhor. Amém?